Meus irmãos, é uma alegria estar convosco. Nós nos sentimos em casa, aqui na primeira Igreja Batista do Porto, e já tínhamos saudades de estar com os irmãos, porque veio a pandemia que nos reteve a todos isolados uns dos outros, e pelo menos há 2 anos e meio, 3 anos, que nós não tínhamos o privilégio de estar com os irmãos aqui na primeira Igreja Batista do Porto. Eu trago saudações da minha igreja, a Igreja Batista de Sete Rios, e do seu pastor Leonardo Moraes, que envia um abraço ao nosso querido pastor Eliel Arada. E eu queria aproveitar para agradecer aos irmãos que oraram por nós durante a pandemia. Como sabem, eu estive internado durante uma semana naquela situação difícil. Oraram sobretudo pela minha mulher, que depois da pandemia passou por várias intervenções cirúrgicas. Na sua caminhada ela tem vindo a perder peças. Primeiro foi a apêndice, depois foi a vesícula. A peça mais importante da vida dela ainda não a perdeu, que sou eu. Mas damos graças a Deus porque Ele nos tem preservado, e agradecemos aos irmãos as orações a nosso favor. De facto, é uma alegria estar com os irmãos e é uma alegria servir o nosso Deus de acordo com as nossas capacidades. Eu acho que uma das funções mais importantes da minha vida, que o pastor Arada não mencionou, foi ser motorista da minha mulher enquanto ela era gerente da Livraria Batista. E era sempre com muita alegria que eu a acompanhava aqui à cidade do Porto para estar com os irmãos. Meus irmãos, nós vivemos tempos difíceis. Já Paulo dizia para remirmos o tempo, porque os tempos são maus. Mas nós vivemos tempos difíceis para a família, porque se os irmãos têm acompanhado a situação, nomeadamente nas escolas públicas em Portugal, há um programa de desconstrução, de destruição das famílias. Nas nossas escolas, e eu chamo a atenção dos pais e dos avós e dos tios, há um incentivo claro para que as nossas crianças desconsiderem os seus pais, porque os pais não sabem nada. Quem sabe são os professores, quem sabe são os psicólogos das escolas. E, portanto, se as nossas crianças quiserem fazer as suas opções sexuais, se quiserem iniciar a sua vida sexual, os pais não precisam de saber. Nós é que sabemos. Falem connosco, nós, professores, nós, psicólogos. Isto é um programa que está em marcha há uma dezena de anos ou mais. E nós, irmãos, temos que estar atentos àquilo que se passa nas escolas com os nossos filhos. À doutrinação dos nossos filhos. Porque os nossos valores, os valores cristãos baseados na Bíblia, são questionados, são postos em causa. E isto não pode acontecer, porque é a família, são os valores da família que estão postos em causa. Nós sabemos que a família é importante. E nós sabemos que os filhos inteligentes, os filhos maduros, em vez de questionarem os seus pais, os filhos inteligentes e os filhos maduros ouvem os seus pais, valorizam a opinião dos seus pais e são-lhes obedientes. Não é natural, não é próprio do ser humano ser obediente. O ser humano é pecador, o ser humano por natureza é rebelde, não gosta de ser humilde, não gosta de se acomodar à autoridade. Mas nós estamos em crer que o Espírito do Senhor trabalha com o nosso espírito. E quando os filhos são dependentes da vontade de Deus, nomeadamente através da oração,
Deus partilha a sua vontade connosco. Deus influencia-nos. Deus muda o nosso ser. Deus muda a nossa vontade. Deus muda o nosso caráter. Se os irmãos não quiserem que Deus mude o vosso caráter e a vossa vontade, é melhor não orarem. Porque se os irmãos orarem, coisas fantásticas acontecem na nossa vida. Deus muda a nossa vontade. Deus muda o nosso ser. Um grande homem, muito sábio, o mais sábio de todos os reis de Israel, o rei Salomão, pelo menos até o seu coração ser pervertido pelas muitas mulheres estrangeiras com quem ele contraiu matrimónio, até chegar a esse seu ponto de queda na sua vida, Salomão era um homem que buscava a sabedoria. Era um homem, digamos, obcecado no bom sentido com a sabedoria, a busca da sabedoria. E era um homem altruísta, preocupado com o seu povo, preocupado com os adolescentes e os jovens de Israel. E nessa busca da sabedoria e na preocupação da partilha da sabedoria, ele colecionou provérbios. Ele foi autor de milhares de provérbios, muitos dos quais se encontram registados e preservados nas Sagradas Escrituras e se encontram nas nossas Bíblias. A literatura sapiencial já existia, havia vários livros, várias obras provenientes do Egito. Salomão certamente tinha conhecimento delas. Salomão tinha conhecimento certamente do livro de Jó, o mais antigo de que nós temos conhecimento neste estilo sapiencial. E Salomão empreende uma obra titânica de recolha de provérbios que ajudem os jovens a serem sábios. E no livro de Provérbios, e eu convido os irmãos a abrirem comigo, Salomão começa por dizer, depois do introito, no versículo 8 do primeiro capítulo de Provérbios, ele diz: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque será um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Esta é a versão que nós usamos, é a tradução que nós usamos. Filho meu, ouve o ensino de teu pai. Na verdade, o texto original não diz filho meu, ouve o ensino. O texto original diz ouve, filho meu. Para nós pode não ter muita importância, mas para um judeu que conhecia, que memorizava os 10 mandamentos, que memorizava textos da Tora, textos da instrução dada por Deus a Moisés e transmitida de Moisés para o povo, havia um texto, Deuteronômio 6, que todo o judeu aprendia na instrução primária, vamos dizer assim. Porque os judeus eram preocupados com a instrução. E todas as crianças do sexo masculino iam à escola até começarem depois a trabalhar. Todos eles faziam a instrução primária na sinagoga. E todos eles sabiam aquele texto de Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel. Shema Israel. E quando um judeu ouvia Shema, ele imediatamente abria os ouvidos para prestar atenção ao que aí vinha a seguir, porque aquele texto de Shema fazia um clique e quando um israelita, um judeu, ouvia Shema,
ele prestava atenção, porque imediatamente ele estava, digamos assim, programado para ouvir aquilo que vinha a seguir, porque a palavra ouve cativava a sua atenção. E é exatamente essa palavra Shema que Salomão usa para começar o seu livro, depois do introito, depois da introdução. E ele diz: ouve, filho meu. E isto significa que Salomão usa esta técnica para chamar a atenção, porque a mensagem que Salomão tem é de extrema importância para a família, de extrema importância para os filhos. Ouve, filho meu, o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Salomão, preocupado com a família em Israel, preocupado com os filhos e os adolescentes e jovens das famílias em Israel, ele ensina que um filho inteligente, um filho maduro, ouve os seus pais. Salomão tinha presente não só a história de Israel, mas algo que tinha acontecido recentemente na sua família. Salomão tinha presente a história trágica do seu meio-irmão Absalão. Absalão era um dos filhos de Davi, irmão de uma formosa rapariga chamada Tamar, que tinha sido forçada por um outro filho de Davi, chamado Amnon. E Absalão, vendo que sua irmã solteira, virgem, tinha sido forçada pelo meio-irmão Amnon, que não tinha controlado os seus desejos, os seus instintos, viu que o pai não tinha feito justiça a Tamar, viu que o rei não tinha castigado o seu filho Amnon. E esta história nós podemos encontrá-la no segundo livro de Samuel, no capítulo 13. E no capítulo 13, versículo 23, nós lemos que Absalão, filho do rei Davi, não foi ter com o seu pai para pedir que o pai fizesse justiça à sua irmã Tamar e que castigasse o filho Amnon. Absalão tinha toda a razão em estar irado contra Amnon, tinha toda a razão de se condoer da triste sorte de Tamar, mas não foi falar com o pai. Às vezes os filhos cometem estes erros. Em vez de falarem com os pais, interiorizam a ira e o desejo de vingança. E o primeiro erro entre pais e filhos é a quebra de comunicação. Nós temos um provérbio que diz que falar é que as pessoas se entendem, falar é que a gente se entende. Mas às vezes dentro da família não existe comunicação suficiente, bastante. E a falta de comunicação entre pais e filhos leva a que se acumulem os desgostos, se acumulem a coleção de mágoas, e isto não pode ter um bom resultado. E se nós lermos a história de Absalão, e ela ocupa qualquer coisa como 4 capítulos no segundo livro de Samuel, o que é muito, porque Samuel, o profeta que escreveu a história, deu muita importância ao desastre que foi a vida de Absalão. Nós vemos que Absalão começou por não comunicar com o pai e durante 2 anos guardou o desejo de justiça e ele acaba por preparar uma festa para todos os seus irmãos e planeou o assassinato do seu irmão, meio-irmão Amnon. E isto significou uma ruptura entre Absalão e o seu pai. Absalão teve que fugir, andar fugido à justiça real durante 3 anos. Ao fim desses 3 anos regressa a Jerusalém. Mas Absalão iniciou um processo de autodestruição, porque depois de ter rompido com seu pai, de ter morto o seu meio-irmão, ele decide que está na hora de tirar do trono de Israel o seu pai. E durante 4 anos ele prepara o povo de Israel para se virar contra o rei
seu pai, porque o rei, afinal, não é um rei justo, não é um rei que presta atenção às necessidades do povo, e Absalão prepara uma revolta contra o rei. E vai para Hebrom, e em Hebrom, ao sul de Jerusalém, 40 quilómetros ao sul de Jerusalém, Absalão se proclama rei e inicia uma guerra contra Davi. E Davi teve que fugir para salvar a sua vida. E se nós lermos o que Samuel escreveu desta triste história, Absalão acaba por ser morto pelo Joabe, general e amigo de seu pai Davi. Os irmãos querem ler comigo no segundo livro de Samuel, capítulo 18. Segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Davi sabe da morte de seu filho Absalão. E Davi sabe que todo este desastre começou porque Davi não teve coragem para fazer justiça a Tamar e castigar Amnon. Davi sabe que tem culpas no cartório. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Esta é a história triste de um jovem que queria justiça, mas que não tinha uma boa comunicação com o seu pai e que foi por uma rampa descendente até tomar armas contra o seu pai para o destituir do trono de Israel. O grande Absalão, de acordo com a descrição de Samuel, não havia homem mais bonito em Israel. O grande Absalão, filho do rei, não prestou atenção ao quarto mandamento: honra a teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Absalão quebrou o quarto mandamento e os seus dias não se prolongaram sobre a terra. E Salomão sabia bem, conhecia bem esta triste história do seu meio-irmão Absalão. Salomão também conhecia a história de Jacó. A história de Jacó. Os irmãos querem ler comigo rapidamente em Gênesis, capítulo 27. Gênesis 27, 18. Todos conhecemos bem este texto. Como Jacó, amparado e orientado por sua mãe, engana seu bondoso pai Isaque, que estava velho e cego. Versículo 18 do capítulo 27. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. E ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? E respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. E disse Isaque a seu filho: como é isso? Pudeste achar tão depressa, meu filho? E ele respondeu: porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Jacó está cego, tinha pedido a Esaú que fosse à caça e trouxesse caça para que ele comesse e ficasse feliz e o abençoasse. E Jacó não tem respeito pelo seu pai, temor e reverência pelo seu pai, Isaque, e usa de uma má inteligência, má sabedoria, para usar até o nome do Senhor, Deus de Jacó, Deus de Abraão e Isaque, e depois Jacó e nosso Deus. Ele não tem temor ao Senhor e diz: porque o Senhor, teu Deus, enviou a caça ao meu encontro. Chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, diz Jacó. E Jacó chegou-se a seu pai, que o apalpou, e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú.
e não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas como as de seu irmão Esaú. E o abençoou e lhe disse uma segunda vez: és meu filho Esaú mesmo? E ele respondeu: eu sou. Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. E chegou-lhe, e ele comeu, e trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. E ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou, e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus-te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. E mal acabar Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chegou Esaú, seu irmão da sua casa. Jacó, rapaz inteligente, que ambicionava ser primogênito, que ambicionava ter a bênção de Isaque, seu pai, não olha a meios e viola, quebra o mandamento: honra teu pai e tua mãe. Mas quais foram as consequências desta desobediência, desta rebeldia contra Isaque? Se nós lermos os textos que registram a história de Jacó, e não temos tempo para eu fazer esta manhã, mas se os irmãos lerem Gênesis 29, os irmãos vão ver que o enganador é depois enganado. O enganador Jacó é enganado por seu tio Labão. E a consequência de ter enganado o seu pai e ter fugido à ira de seu irmão Esaú foi ficar pelo menos 14 anos fora de casa, servindo a seu tio Labão. E nós sabemos qual foi o engano de Labão. Jacó queria casar com Raquel e acabou por casar com Leia, e depois teve que servir mais 7 anos para finalmente casar com a sua mulher amada, Raquel. A história dos patriarcas é uma sucessão de erros e de enganos. E é uma história triste. Jacó vem a ser enganado por seus 10 filhos, quando os seus 10 filhos vendem José, o filho da mulher amada Raquel, vendem-no como escravo para o Egito, a uma caravana de midianitas. E Jacó passa pelo momento difícil de ver a túnica de seu filho José ensanguentada e pensou: uma fera o despedaçou. E durante anos, muitos anos, Jacó viveu com o desgosto de pensar: José está morto e agora só me resta Benjamim. Jacó foi enganado pelos seus 10 filhos, de uma só vez. Jacó, o enganador. E esses 10 filhos pagaram também a fatura do engano que tinham cometido e da desonra, porque não honraram seu pai. Enganar o pai não é uma forma de honrar o pai, naturalmente. Jacó, o enganador, foi enganado pelo seu filho mais velho, Ruben. Ruben, diz o texto sagrado, que não honrou o seu pai e teve relações sexuais com uma das mulheres de seu pai, Bila. E mais tarde, quando a sua filha Diná é cobiçada por um homem importante da terra onde eles estavam, Siquém, Jacó faz uma aliança com Amor e Siquém, Amor, pai de Siquém. E essa aliança não foi respeitada pelos outros 2 filhos, Simeão e Levi, que, aproveitando o momento de debilidade de Siquém e dos homens daquela família, pegaram numa espada e mataram cerca de 300 homens. E Jacó diz a estes seus 2 filhos: vocês fizeram o meu nome,
abominável nesta terra, porque ninguém mais vai acreditar em mim. Quando eu faço uma aliança com Amor e Siquém e vocês pegam na espada e matam-nos, mais ninguém vai confiar em mim, eu serei amaldiçoado nesta terra. Se nós olharmos para o capítulo 49 de Gênesis, nós vemos que a desonra destes 3 filhos mais velhos de Jacó tem consequências. No capítulo 49, quando Jacó se prepara para morrer, ele chama os seus filhos para determinar uma bênção sobre eles. E no capítulo 49 de Gênesis, Jacó lembra-se que Ruben o traíra com Bilhá e diz: Ruben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito do teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Tinhas todas as condições para seres o maior, o mais excelente, mas és impetuoso como a água que ninguém domina e não serás o mais excelente. Em relação a Simeão e Levi, que tinham traído a confiança de seu pai, diz Jacó: Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entra minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. E assim estes 3 filhos, os mais velhos de Jacó, em vez de receberem a bênção de seu pai, na hora da sua morte, ou pouco antes da sua morte, recebem maldições. A desonra dos pais tem consequências. Honrar os pais tementes a Deus compensa. E Salomão bem o sabia, e por isso, na sua coletânea de provérbios, ele começa por dizer isto mesmo: ouve, filho meu, o ensino do teu pai e não desprezes a instrução de tua mãe. E como é típico na sabedoria, nos livros de sabedoria, na literatura sapiencial, Salomão faz uma separação muito clara, uma distinção muito clara entre sabedoria e insensatez. E a alegria que está associada à sabedoria e a tristeza que está associada à insensatez. A desobediência aos pais tem o seu preço. Jacó pagou o seu preço. Os 10 filhos de Jacó pagaram o seu preço. Especialmente Ruben e Simeão e Levi. E Absalão pagou o alto preço com a sua própria vida. Por outro lado, quem honra pais tementes a Deus é recompensado. Nós temos na Bíblia um pequenino livro, mas que conta uma grande história. O livro de Ruth. O livro de Ruth conta uma história acerca de um homem chamado Elimeleque, casado com Noemi. Tinham 2 filhos, Malom e Quilion. E havendo falta de pão na casa do pão, que Belém significa exatamente isso, casa do pão, houve uma fome. E este homem Elimeleque e sua mulher Naomi e os seus filhos saíram de Israel e foram para uma terra estranha, de deuses estranhos, de hábitos maus em termos éticos e morais. Foram para Moabe. E em Moabe Elimeleque morre, seus 2 filhos casam com moabitas, Ruth e Ofra, o que era proibido pela lei de Deus. E também eles morrem. Malom e Quilion morrem, sem filhos, sem descendência. E não podemos ver nisso a bênção de Deus. Porque quando se morre sem filhos, em Israel, isso significava que o nome não era preservado. E é a partir da morte de seus filhos
que Noemi decide voltar a casa, decide voltar a Belém. E diz o versículo 6 do capítulo 1 de Ruth: então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto em Moabe, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, de Israel, dando-lhe pão. Então, Noemi empreende a viagem de regresso a Israel e despede as suas noras, Ofra e Ruth. Mas Ofra vai-se embora, volta para a casa dos seus pais, mas Ruth, que se apegara à sua sogra como se fosse a sua mãe, diz-lhe: não me instes para que te deixes e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo de Israel é agora o meu povo. E o teu Deus, o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, é o meu Deus. E onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E aqui temos uma moabita que se une à sua sogra e passa a tratá-la como mãe, abandona o seu povo moabita, torna-se israelita, abandona os deuses moabitas e torna-se temente a Deus, ao Deus de Israel. E para todos os efeitos, Noemi passa a ser a mãe de Ruth. E Ruth passa a ser tratada por Noemi como sua filha. No capítulo 3 de Ruth, disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz na companhia de suas servas, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite limpará a cevada da eira. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. E quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Esta mãe adotiva, Noemi, dá instruções rigorosas acerca do comportamento que ela deve ter para com Boaz. E Ruth ouviu a sua sogra e respondeu-lhe: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. O resto da história os irmãos conhecem. Boaz parece ter se apaixonado por Ruth. Boaz era um homem já de idade. Ruth era ainda jovem. Boaz gostou de Ruth. Não sabemos se Ruth era uma questão de amor, mas a verdade é que ela seguiu as instruções da sua sogra, de sua mãe adotiva, e o resto da história os irmãos sabem, os irmãos conhecem. Boaz casou com Ruth. Boaz e Ruth foram avós de Jessé, pai do rei Davi. Ruth foi, pois, compensada pela obediência à sua mãe. Honrar o pai e a mãe traz consigo paz e felicidade. É certo que nós não somos naturalmente inclinados a obedecer, nós somos naturalmente inclinados ao pecado e à rebeldia, mas os filhos de Deus recebem do Espírito Santo a capacidade de dominar os seus instintos naturais. Pela oração, os filhos de Deus têm comunhão com Deus e recebem dele as forças para sermos humildes e obedientes. O maior exemplo de obediência vem-nos de quem? Do Senhor Jesus. Deus feito homem. Diz Paulo na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, os irmãos querem ler comigo Filipenses 2, versículo
5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, outras versões dizem soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós podemos pensar que, bem, Jesus era Deus e, portanto, foi uma coisa facílima. Deus é todo poderoso, portanto, com certeza nada custou a Jesus submeter-se à vontade do Pai. Mas nós sabemos o que aquela noite no Getsemane custou ao Senhor Jesus. Nós percebemos a luta de Jesus em relação à morte e em relação ao castigo de Deus que caiu sobre Jesus, porque Ele levou sobre si todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. Mas depois de orar 3 vezes ao Pai, finalmente o Senhor Jesus submete-se inteiramente à vontade do Pai. Meus irmãos, a oração faz maravilhas na nossa vida. A comunhão com o Pai faz maravilhas na nossa vida. Paulo exorta os crentes em Corinto: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Qual é, meus irmãos, o caminho que nós queremos seguir? O de Absalão? O de Jacó? O de Ruben, Simeão, Levi? Dos 10 filhos de Jacó, afinal. Honremos os nossos pais e as nossas mães, para que a promessa se cumpra e os nossos dias se prolonguem na terra. Que Deus nos abençoe.